industrial aqui do estado teve uma queda de 29,5%, um dos piores desempenhos do país. Sobre isso, a gente conversa agora com a economista do Instituto Jones dos Santos Neves, Ana Cláudia Aquino. Geraldo Nascimento. Juliana, a Ana Cláudia é coordenadora de conjuntura do Instituto Jones dos Santos Neves, vai nos ajudar a entender um pouquinho aí o que representam esses números. Essa queda aí de quase 30%, como é que isso está sendo analisado aqui pelo Instituto? Pessoal, os resultados de fevereiro realmente eles são positivos, especialmente pelo histórico recente da atividade fabril no estado, que vem de 5 meses consecutivos de taxas negativas e realmente tem sido uma das mais afetadas no país. Por outro lado, esses dados eles devem ser analisados com cautela, porque os demais indicadores da atividade econômica no estado, eles ainda demonstram a contração acentuada da produção, como foi dito, né? Então, na verdade, esse incremento, esse aumento aí na produção de 8%, isso que deve ser observado com cautela. Isso, esse crescimento de 8% em relação ao mês de janeiro, que são os dados após o ajuste sazonal. E quando a gente observa as outras bases de comparação, a contração é evidente, cerca de 30% de queda da atividade industrial no estado. Por que essa queda está acontecendo de forma tão direta, tão forte no Espírito Santo, já que registrou o maior aumento, a maior queda aí entre os estados? Isso. A atividade industrial no estado e a economia estadual ela é fortemente conectada ao comércio exterior. Então está sentindo de maneira mais intensa os efeitos da crise econômica. Por outro lado, esse dado dos 8% de crescimento, essa alta de crescimento em relação a janeiro, já podemos sinalizar que seja um forte indício de que o ajuste de estoques que foi empreendido pelas empresas locais, dos primeiros impactos iniciais, das reações iniciais à crise, já venha se completando. Então, essa é uma informação importante. Ana Cláudia, bom dia. Bom dia. Pelo que você está dizendo, a gente pode concluir que a crise começa a passar? Quer dizer, já chegamos ao fundo do poço, agora estamos começando a reagir? A gente ainda não tem como afirmar, ainda não é possível afirmar que o pior da crise já passou. A gente tem aí uma sinalização de que o ajuste de estoques, como eu disse, que é essa primeira reação do setor produtivo à queda brusca da demanda internacional pelas principais mercadorias no estado, a gente já observa uma adequação da oferta a essa queda na demanda. Mas ainda é cedo para a gente falar de que o pior da crise já passou. Senhora Ana Cláudia, qual o setor industrial aqui do Espírito Santo agora deve ser incrementado para melhorar esse desempenho da indústria? Olha, a pesquisa industrial realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela abrange 5 setores da atividade industrial com representatividade nacional. E esses setores, eles são fundamentalmente exportadores, que a gente observa que a reação dos segmentos, ela se dá de forma diferenciada a depender do grau de inserção externa. Por exemplo, o setor de celulose e papel, uma indústria que é altamente produtiva e competitiva em nível internacional e até uma produtividade acima da média mundial, vem registrando um crescimento interessante, né? No primeiro bimestre do ano já acumula uma alta de 4% de crescimento. Outros segmentos não tão dependentes de exportação, do setor exportador, cujo nível de atividade pode se direcionar mais para o mercado interno, também não tem sido tão afetado. A gente vem acompanhando sistematicamente esses dados por meio do Núcleo de Análise de Conjuntura Econômica do Instituto Jones dos Santos Neves, para a gente ter esse acompanhamento dos principais indicadores da atividade econômica no estado. Ok. Ana Cláudia Aquino, coordenadora de conjuntura do Instituto Jones dos Santos Neves, muito obrigado pela entrevista, pelas orientações e informações também. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Geraldo. Portanto, de acordo aí com a Ana Cláudia, esse pequeno crescimento em relação a janeiro de 8% ainda não reflete que a crise já passou, até porque se compararmos com o ano passado, a retração na indústria é de quase 30%, segundo o economista, principalmente devido a uma queda na demanda internacional. Confira agora.